Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Audrey Santa Rosa Posa, advogada, especialista em direito previdenciário. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quanto custa um advogado para o INSS, para as ações previdenciárias, para entrar com um benefício no INSS, para entrar com um benefício na Justiça, vale a pena, não vale a pena, como é que eu acho esses valores, como eu posso ter por base. Então, por isso, te convido para ficar até o final, que vai ser bem interessante, e comenta aí as experiências que você já teve, se você achava que seria, do ponto de vista financeiro, inviável e acabou tendo alguma experiência no encaminhamento do benefício. Então, é bem legal a gente trocar essas experiências para ver o quanto isso realmente interfere no dia a dia das pessoas. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? A gente fez tudo isso baseado em perguntas que chegaram até nós. Então, veja bem, é obrigatório contratar um advogado para encaminhar o benefício no INSS? Então, a resposta é não, não é obrigatório, tá? Contratar um advogado. Inclusive na justiça, né? Porque outra pergunta também, na justiça só com advogado? Bom, quando chega a fase de ingressar com uma ação na justiça, porque sempre nós vamos primeiro pedir no INSS, essa ação judicial vai depender, a necessidade ou não de advogado, do valor da causa. Então, por exemplo, a Justiça Federal, que é a competente para julgar as ações contra o INSS, ela tem um procedimento especial, que é o procedimento dos juizados especiais federais, que permite, sim, o ingresso com ação judicial cujo valor seja de até 60 salários mínimos. Então, hoje seria o equivalente, com salário mínimo no valor de 1.212, seria o equivalente a 72.720. Então, se faz um cálculo dos valores que você tem de atrasados, né, do que você já pediu no INSS, mais 12 parcelas vincendas, ou seja, que ainda não venceram do seu benefício. Soma tudo isso, vai dar um valor da causa. Este valor, se não ultrapassar hoje 72.720, você pode ingressar nos juizados especiais federais sem o acompanhamento de advogado. E também eles têm um procedimento de nomear nas cidades onde existe a Defensoria Pública da União ou ainda onde não existe os advogados dativos para auxiliar as pessoas que não tenham realmente condições, tá? Então, isso existe e a gente sempre aconselha que não deixem de procurar uma assistência, porque existem medidas para todos, certo? Mas em termos, então, do que passar dali, sim, é obrigatório. Porém, a maioria das pessoas, mesmo no juizado, preferem ingressar com advogado, porque todo o procedimento ele vai ficar muito melhor instruído, vai ficar dentro de todos os requisitos da lei. A questão das provas é extremamente importante, então é interessante que se faça sempre por advogado, né? Tem situações, assim, só para citar algumas, que se torna realmente muito mais aconselhável do que o normal, a assistência por advogado, que são casos assim, ó, quando houver qualquer incorreção no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, aquele documento que a Previdência fornece a cada um, onde tem todo o histórico dos lugares que você trabalhou, os valores que você recebeu. Então, nesse documento, muitas vezes tem várias incorreções, coisas que faltam, coisas que sobram, anotações da Previdência, salários que estão abaixo do mínimo, contribuições de outros regimes que eventualmente você possa querer fazer uma contagem recíproca, né? Trazer de um regime para o INSS, do INSS para outro regime, enfim. Algumas situações que vão estar descritas ali no CNIS e que precisam ser analisadas com atenção e corrigidas para que você não coloque todo o seu pedido a perder, né? Então, tem também, quando se tem um tempo rural, por exemplo, né, tempo como segurado especial a ser reconhecido, quando tem tempo especial, que é aquele tempo com agentes nocivos que fazem mal à saúde. Então, todas essas situações são situações que é altamente aconselhável. Não é obrigatório? Não, não é. Mas é altamente aconselhável que você faça seu pedido através de um advogado especializado, né? Também questões de deficiência, questões de recolhimento de atrasados, né? E os acertos de contribuições. Então, são alguns dos casos, né? Que é melhor você gastar um pouquinho e contratar um advogado, mas ganhar o seu benefício aí e o melhor benefício para o resto da sua vida. Quando que eu devo procurar um advogado especializado? Então, a gente normalmente indica que se procure quando você está pensando na aposentadoria, já para fazer um planejamento,
né? Muito antes da hora propriamente de se aposentar, você pode fazer um planejamento para ver qual a melhor data, qual vai ser o melhor benefício em termos de fazendo uma balança, digamos assim, entre a data mais próxima, mas o valor mais vantajoso. Então, tudo isso vai ter no seu planejamento previdenciário, que também nós sempre aconselhamos que procurem um advogado especialista em direito previdenciário, para servidores públicos, um advogado especialista em regimes próprios, né? Claro que tem servidores que são também do regime geral, mas temos uma grande parte de servidores que têm os regimes próprios, né? Então, a questão dos cálculos, né? Como fazer um cálculo previdenciário? Quanto custa um cálculo previdenciário? Então, essa questão dos cálculos, se você for contratar um advogado, você não vai precisar se preocupar com cálculos, porque no planejamento previdenciário já está incluído os cálculos. Qualquer planejamento previdenciário bem feito por um advogado especialista em direito previdenciário vai conter cálculos, é imprescindível, né? Se você for fazer um planejamento, o advogado não lhe fornecer cálculos ou não lhe mostrar, né, não fazer com que você compreenda os valores, a questão dos resultados e das datas, então é provável que este planejamento não tenha sido feito da melhor forma. O que acontece? Normalmente você procura um advogado, marca uma consulta, e aí nessa primeira consulta vai se verificar quais as necessidades, o que você busca e tudo mais. Para ele lhe apresentar realmente o planejamento, provavelmente após esse primeiro contato, ele vai lhe pedir os documentos, né, que ele precisa para fazer o planejamento, a entrevista, todas as perguntas que são necessárias para que se possa fazer um planejamento adequado. Depois disso, quando ele for apresentar para você, aí sim ele vai apresentar com cálculos. Então, muitas vezes o que acontece é que para o primeiro contato, digamos assim, muitas vezes nem se considera uma consulta, né? Porque você só vai perguntar quanto custa, né, esse planejamento, essa consulta, com cálculos e tudo mais. E cada advogado vai lhe dizer quanto custa e a forma como ele trabalha. Em questão de valores de consulta, é claro que nós, todos os advogados, temos a Ordem dos Advogados do Brasil, que traz uma tabela de honorários, né? Então, nós devemos sim cobrar consulta, mas essa consulta, ela pode variar, né, tanto em termos de valores, como a forma como ela é feita, porque, como eu disse, na área previdenciária, no primeiro contato, a gente não tem como já dar o resultado da pergunta que o cliente quer fazer, diferentemente de outras áreas, tá? Então, para que se adentre, realmente se responda à consulta do cliente, muitas vezes é preciso que você tenha o planejamento em mãos. Então, muitas vezes, o que você vai pagar é apenas um valor, né? Você vai pagar ali uma consulta que você já vai ter noção do que realmente das condições de cada advogado, de como vai ser cobrado de você, né? Então, os serviços podem ser contratados separados só para encaminhar no INSS ou só para entrar na justiça, sim, porém, cabe, né, falarmos da questão da qualidade do profissional, da confiança, porque realmente é essencial que se faça um bom encaminhamento na esfera do INSS, né, o que é melhor tanto para o segurado como para o advogado. Quando a ação é necessária, a ação judicial, por indeferimentos e tal, é bom que aquele processo administrativo esteja bem instruído. Por isso que é bom que o advogado ingresse já com o processo administrativo e que ele já possa encaminhar o judicial. Então, normalmente, nos contratos de honorários, se tem essas duas possibilidades, né? O advogado já, normalmente, é contratado para encaminhar o benefício e, em caso de indeferimento, ingressar com ação judicial. Então, isso tudo deve estar previsto no contrato. Claro que a questão de posso trocar de advogado? Bom, poder pode, só que você tem que verificar o que está previsto no contrato que você assinou anteriormente. Se realmente você quer trocar de advogado por algum motivo que você verificou no processo, que você tem certeza de que é necessário, é uma situação. Mas o que acontece muito é que às vezes está demorando o benefício, a pessoa pensa em trocar de advogado. Mas normalmente a culpa, entre aspas, da demora não é do advogado. Normalmente a demora é por parte atualmente, né, a gente tem tido uma demora na decisão dos processos administrativos no INSS também, que há tempos atrás era muito mais rápido, hoje está demorado sim, por questões, primeiro por causa da pandemia, depois recentemente por causa da greve, no âmbito de recursos no INSS, que é uma esfera recursal do próprio INSS, bom, aí então é extremamente demorado.
A gente tem casos, inúmeros casos, que tem que entrar com uma ação judicial, que é um mandado de segurança, só para fazer com que o INSS decida o processo, para que depois se possa ingressar com a ação judicial, para realmente cobrar, né, e discutir a concessão do benefício, o restabelecimento ou a revisão, né? Então, vejam como a demora, muitas vezes, é equivocadamente atribuída ao advogado. Né? E no âmbito judicial também, porque temos uma morosidade judiciária devido ao acúmulo e excesso de judicialização no Brasil, que acaba, invariavelmente, atrasando a finalização dos processos. Então, a grande maioria das vezes, não é responsabilidade do advogado a demora, mas é bom sempre estar atento e acompanhar o que efetivamente está acontecendo. Claro, a questão de qual o valor máximo que um advogado pode cobrar, que cada estado do Brasil tem a OAB do seu estado, a seção da OAB do seu estado, com as subseções por cidade. Então, cada seção estadual da OAB possui a sua tabela de honorários. Então, isso pode ser consultado também em qualquer site de buscas, né, como Google e outros. Basta você digitar tabela da OAB ou tabela de honorários da OAB e coloca a sigla do seu estado, né? E aí vai aparecer provavelmente no primeiro ali, no primeiro linkzinho já vai aparecer a tabela da OAB do seu estado. Coloque a sigla para saber certo qual é os valores. Só que essa tabela, ela é de observância obrigatória, ela é de observância atualmente obrigatória para valores mínimos. Então, o que está nessa tabela são valores mínimos, o que não impede o advogado de cobrar mais do que consta na tabela. A tabela é para fixar um parâmetro mínimo para que não haja diferenças muito grandes, né? E aviltamento de honorários, né? Então, eles podem ser combinados com o cliente de diversas formas. Pode ser combinado um valor fixo no início do processo, pode ser combinado só um percentual final, pode ser combinado ambos, que é a grande maioria das situações, pode ser combinado por hora de trabalho, pode ser combinado por acréscimo de atos realizados no processo, por exemplo, em primeira instância, segunda instância, se houver recurso, mais tanto, né? Então, tudo pode ser combinado caso a caso, né? O percentual sobre o êxito, no caso do INSS, normalmente, no caso de pedir aposentadorias, os valores normalmente são combinados entre 3 a 5 rendas mensais do benefício, né? Isso varia muito de escritório para escritório, e também um percentual sobre valores atrasados, né? E varia de 20, 30, 40, 50%, né? A tabela da OAB do Rio Grande do Sul, por exemplo, prevê que na fase administrativa, que seria no INSS, né, deveria se cobrar o equivalente a 4 vezes o salário do benefício, tá? Ou 3 vezes no caso de benefícios assistenciais. E outra perguntinha que normalmente se tem é se o advogado, no caso, só ganha se ganhar a causa. Bom, aí depende muito do que está combinado no seu contrato, né? O que você vai combinar dentro desses parâmetros que nós comentamos. Mas, normalmente, se faz justamente de alguma forma que o advogado tenha, sim, uma contraprestação pelo seu trabalho, né? E não apenas pelo final. Mas existem muitas situações que advogados previdenciaristas acabam cobrando pelo êxito mesmo, né? Porque acredita, fez todos os cálculos, ele não vai fazer seu trabalho se ele não acreditar na sua causa, né? Então, ele precisa de toda uma documentação antes de firmar o contrato com você, antes de saber se realmente vale a pena ele investir seu tempo, né, seu trabalho nessa demanda. Então, como se diz, o advogado é o primeiro juiz da causa, ele então vai analisar se realmente vale a pena propor a sua demanda. Se valer a pena, então ele pode sim fazer uma combinação pelo êxito da demanda. Que aí ele vai combinar, bom, você só vai me pagar tantas rendas do benefício em sendo concedido, quando for concedido o seu benefício, e sobre parcelas atrasadas um percentual, né? Que varia aí normalmente 20%, 30% até 50% conforme o escritório, né? Mas isso é uma situação muito de caso a caso, né? Como eu disse, são vários elementos que contam nessa precificação, né? A tabela da OAB propõe um valor mínimo. A partir disso, aqueles elementos do artigo 35 do Código de Ética vão determinar o valor que cada escritório vai cobrar de honorários, certo? Então, fiquem atentos sempre ao contrato de honorários, às cláusulas, né? Cláusulas de desistência, o que está previsto em caso de desistência e tudo mais, certo? Então, esperamos aí ter contribuído um pouquinho nessas questões de honorários, que são questões super importantes e que permeiam aí as dúvidas da maioria das pessoas que estão pensando em encaminhar um benefício.
Então fica aqui a nossa dica, vale sim a pena você procurar um advogado, perguntar, para não colocar tudo a perder, porque a aposentadoria, o seu benefício, né, são famílias que estão dependendo disso, certo? Então fica aqui o nosso abraço, espero que tenham gostado. Não deixem de dar seu like, se inscrever no canal. A gente sempre faz essa chamada para vocês, para que vocês possam estar atentos e também nos auxiliar a continuar produzindo esses conteúdos de relevante valor social e jurídico também, certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!